Olá a todos e sejam bem-vindos à prometida continuação de um segmento ao qual eu dei início no final de 2020. Falo-vos do segmento que eu irei trazer, embora só tenha trazido um vídeo até agora, mas que irei trazer regularmente aqui para o canal e que tem a ver com o top de melhores leituras ou de outras coisas associadas a leituras e autores. O vídeo que eu deixei ficar... acho eu que foi em novembro, depois, se não me esquecer, até deixo ficar aqui o link, tanto aqui no cartão ou no card, como na caixa de descrição desse primeiro vídeo. O primeiro vídeo teve a ver com um top de melhores leituras que abordam a guerra dos adultos cá de casa, e neste, como vocês já devem ter visto pelo título, não tem muito a ver com leituras, mas sim com autores, e será um de muitos vídeos que eu quero dedicar a autores favoritos. Este primeiro vídeo tem a ver com autores portugueses, com autores masculinos, com autores homens e com autores que eu considero, tanto eu como o marido consideramos clássicos, apesar de não serem apenas autores do século XIX ou século XVIII, etc. Tem a ver com aquele género de autor que toda a gente conhece da literatura portuguesa, que pode até nunca ter lido nada sobre ele, infelizmente, mas que conhece, ou porque abordou na escola, ou porque de certezinha absoluta que já tropeçou com o nome de um desses autores durante a sua vida. E para mim isso é ser um autor clássico. Pode ser do século XX, como eu vou mostrar aqui alguns, mas são estes que eu vou trazer aqui, são sim autores que nós consideramos clássicos e que infelizmente já não estão entre nós, mas que aquilo que deixaram, aquilo que escreveram é tão bom que vai de certezinha absoluta manter-se connosco durante muito tempo e vai perdurar no tempo e fazer com que o nome desses autores não seja mais esquecido. Claro que aqueles autores que eu tenho aqui e que vos vou mostrar, nem todos têm a mesma visibilidade perante o público em geral. Há um ou outro que está a ficar um bocadinho mais esquecido, para muita pena minha, mas para mim continua, e falo de mim porque embora eu aqui vá abordar o top dos melhores autores clássicos portugueses, tanto meus como do marido, aquilo que eu estou a falar, aqueles que estão a ter um bocadinho menos de visibilidade, fazem parte do meu top e não fazem parte do top do meu marido. Ora, este top que eu vos trago, para mim é um top 5, para o marido é um top 3. E repito, é de autores que nós consideramos clássicos e que infelizmente já não estão entre nós. Do meu top 5, 2 são do século XIX e 3 são do século XX. Já para o marido são 1 do século XIX e 2 do século XX. E começando, como é panágio muito meu, por ordem cronológica, vou então partilhar convosco aqueles que são do século XIX, os autores que nos dizem mais e que são os nossos favoritos. Como eu disse, para mim são 2, para o marido é apenas 1, mas aquele que é para o marido o seu favorito do século XIX também o é para mim e por isso nós partilhamos esse nome. Esse nome de que eu estou a falar provavelmente não vai ser novidade para ninguém. Falo-vos de Eça de Queiroz. Todos nós sabemos quem foi Eça de Queiroz, seja por ter abordado na escola, porque eu acho que não deve haver portuguesinho nenhum que não tenha abordado no ensino secundário, mais no ensino secundário, embora já no ensino básico vamos gramando com um ou outro conto de Eça de Queiroz, mas de certezinha absoluta que não há ninguém aí desse lado que seja português e que não tenha tido que estudar os maias no ensino secundário. E sim, eu vou mostrar-vos a obra que eu tenho aqui, que é do meu tempo do ensino secundário. Foi com este calhamacito, esta edição como se fosse de bolso, que eu estudei os maias no ensino secundário. Claro que poderei dizer-vos que quando o li
Quando li esta obra, senti alguma dificuldade, como toda a gente com os seus 16, 17 anos sente, perante uma narrativa em muitos momentos muito descritiva. Quem é que não fala dessa descrição que parece que não tem fim do ramalhete da casa da família Maia? Mas eu, ao contrário de muita gente, já no ensino secundário achei isto maravilhoso. E não foi a única vez que eu li os Maias ao longo da minha vida. Já regressei mais do que uma vez a eles. Já li mais obras deste mestre do realismo português, porque quando se fala no movimento literário do realismo, tem-se obviamente falar de Os Maias. E tem-se obviamente falar de Eça de Queiroz, porque ele é o autor mais representativo desse movimento literário do século XIX, com o seu humor bastante sarcástico, cáustico, irónico, com os seus estrangeirismos, com a sua crítica mordaz à sociedade da altura, com a sua crítica mordaz ao movimento do romantismo. Está tudo muito, muito bem aqui representado nos Maias, mas também em muitas das suas obras, porque sim, Eça de Queiroz escreveu e muito. Eu, para além dos Maias, já li outras obras dele, como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, A Relíquia, As Cidades e a Cidade e as Serras, a Ilustre Casa de Ramírez. Ou seja, já li muita coisa dele, não li tudo que Eça de Queiroz escreveu, o marido também não, já foi lendo algumas dessas que eu referi, mas é impossível nós não falarmos de Eça de Queiroz quando falamos no século XIX português, da literatura portuguesa, e claro, para mim é um dos meus autores clássicos favoritos, também o é para o marido, e inclusive já fomos atrás de vestígios que ainda existem de espaços associados a Eça de Queiroz. Já visitámos a sua fundação, que fica em Baião, a fundação que fica numa casa que é a casa que está por detrás do espaço rural da obra A Cidade e as Serras, e é um prazer para nós dizermos que somos portugueses e que Eça de Queiroz é um dos nossos representantes máximos da literatura. É um dos nossos autores favoritos clássicos. O outro que eu vos trago do século XIX é favorito para mim, e é infelizmente um autor que cada vez menos está a ser lido. Eu falo-vos de Júlio Diniz. É um autor muito, muito, muito portuense. Morreu muito cedo, infelizmente, e por isso não tem uma obra tão vasta como, por exemplo, tem Eça de Queiroz. Mas é um autor que por quem eu sempre senti um grande carinho. No ensino secundário eu abordei uma obra dele que é Uma Família Inglesa. Esta também foi o exemplar, este também foi o exemplar que eu usei no ensino secundário e que tem assim aqui algumas pérolas da minha altura, do ensino secundário, e está sublinhado como está, e anotado como está a edição de Os Maias. E como eu vos estava a dizer, Júlio Diniz tenho por ele um grande, grande carinho, sempre tive. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, quando ia a pé para a faculdade e passava ali pelas bandas do Hospital de Santo António, lá pertinho, num jardim pequenino, tem uma estátua de Júlio Diniz, e eu sempre que passava por ele dizia-lhe sempre olá. Achei sempre que, como é que eu ia dizer, as feições dele são muito simpáticas, ou eram muito simpáticas, e como vos digo, é um autor por quem eu nutro um grande carinho e quero mesmo muito ver se, por exemplo, este ano começo a recordar Júlio Diniz e a voltar às suas obras. Tenho esta, mostro-vos outras que tenho dele rapidamente cá em casa. Tenho A Morgadinha dos Canaviais, e esta, por exemplo, também está muito associada a uma terriola que fica bem perto da minha, porque a quinta onde se desenrola grande parte da ação da Morgadinha dos Canaviais, diz-se que é uma quinta que fica muito perto aqui de minha casa.
associado a um mosteiro que nós temos aqui, muito perto, e por isso também aí a Júlio Diniz tem um carinho ainda mais especial. Melhor, eu sinto por ele um carinho ainda mais especial. A Morgadinha dos Canaviais. Tenho também Serões de Província, com esta capa muito bonita, e tenho aquela que eu considero a minha obra favorita dele, que são Os Fidalgos da Casa Mourisca. Não tenho As Pupilas do Senhor Reitor, mas é óbvio que já a li, e hei de um dia destes trazer essa obra também para a minha estante. E são estes os dois autores que eu dois, o marido um, que nós queremos mostrar-vos como sendo os favoritos do século XIX, os nossos favoritos do século XIX português, e aqueles que eu vos vou mostrar agora do século XX. Acho que também não devem ser grande novidade para quem me acompanha assiduamente aqui no canal. Como vos disse, deste top do século XX, partilho dois autores com o marido. O único que eu não partilho com ele é alguém de quem também eu já andei à cata de coisas, de espaços. Sim, já visitei a aldeia natal dele, já estive lá pelo menos 2 vezes. Falo-vos de Miguel Torga, também ele um pseudónimo, tal como de Júlio Diniz. Falo-vos de Miguel Torga, de quem eu tenho a Criação do Mundo e também algumas coletâneas de contos. De Miguel Torga não sou grande fã da poesia, mas isso também tem a ver muito comigo, porque eu nunca fui grande fã de poesia. Também estudei Miguel Torga no ensino secundário, a sua obra poética. Mas aquilo que verdadeiramente eu gosto de Miguel Torga é o seu lado de prosa. E como vos estava a dizer também, já visitei a aldeia natal, que é São Martinho de Anta, que fica no concelho de Sabrosa, que pertence a Vila Real. Já fui muito influenciada por ele. É um miradouro que tem junto da Régua, que é São Leonardo da Galafura, e que vocês têm uma vista inesquecível para o Rio Douro. Se vocês nunca lá estiveram, aconselho mesmo muito, porque a vista é de nos cortar a respiração. Já lá estive também mais do que uma vez, e gosto muito de Miguel Torga, gosto muito do seu lado rural, do seu lado muito ligado à terra. E esta Criação do Mundo é uma obra que eu já li há muito tempo, mas que me agradou imenso, e eu pretendo um dia destes regressar a ela, e assim sendo fica aqui o meu terceiro autor favorito clássico português, Miguel Torga. Os outros dois eu partilho com o marido. Um deles também já andámos à cata de espaços associados a ele. Esqueci-me de dizer que de Miguel Torga também já estive em casa dele em Coimbra, porque Miguel Torga foi otorrinolaringologista em Coimbra, e já visitei a casa dele, museu lá em Coimbra, e também a aconselho muito. Mas como eu vos estava a dizer, os outros dois autores de que vos vou falar a seguir, o primeiro que vou trazer, também já andei à cata de espaços, já estive na aldeia e inclusive na casa dele, fui uma privilegiada, porque não é fácil entrar na casa de Virgílio Ferreira em Melo. Sim, estou a falar-vos de Virgílio Ferreira, já lá estive, fui uma das privilegiadas. Sentei-me e senti um arrepio na espinha, sentei-me na poltrona onde ele costumava sentar-se para escrever, com uma tábua, que era assim que ele escrevia. Foi uma experiência que ainda hoje me arrepia. E sim, Virgílio Ferreira também é um autor que não tem, ou não tinha em termos de feições, um aspecto muito simpático, mas é um autor de mão cheia, que não é para todos. As suas obras são algo densas e algo complexas, o estilo não é para todos, mas a mim e ao marido ele cativou-nos, e eu mostro-vos 2 obras que eu tenho de Virgílio Ferreira cá em casa, que são Para Sempre e Cartas a Sandra. As 2 estão interligadas, por isso é que eu vos estou a mostrar estas. Poderia mostrar outras, mas são duas das nossas obras favoritas deste autor. E é um autor que também já não é lido com a assiduidade que era antigamente.
porque, por exemplo, a aparição já fez parte do programa do 12º de português, agora já não o faz, e não sei se foi por isso ou por outra razão qualquer, também é um autor que há muito pouca gente, pelo menos eu vejo muito pouca gente a falar dele e a lê-lo, e eu aconselho vivamente que vocês, se ainda não experimentaram, que tentem, para ver se verdadeiramente é um autor que vos poderá ou não encher as medidas. A nós, os dois cá de casa, enche e muito. O último autor de que eu vos quero falar não é novidade nenhuma, não é? Porque se eu estou a falar de autores clássicos, se eu estou a falar de autores que infelizmente já não estão connosco, se eu estou a falar de autores que, quando se fala da literatura portuguesa, tem que se obviamente falar dele, eu tenho mesmo que falar do único prémio Nobel da literatura que nós temos. E claro que tenho que falar do meu mestre. Obviamente que eu não poderia fazer este top de autores clássicos portugueses sem falar de José Saramago, de quem eu tenho muitas obras. Por exemplo, mostro-vos tudo o que está aqui é de José Saramago. Não tenho a obra toda dele, é verdade, hei de tratar disso. Já li mais coisas do que aquelas que eu tenho aqui na estante, mas trouxe-vos para representar aquilo que José Saramago é para mim. Trouxe-vos uma obra que acho que nunca mostrei aqui, ou se mostrei num vídeo que eu fiz logo no princípio do canal, que tem a ver com todas as obras que moravam na estante nessa altura de José Saramago, e falo-vos desta que aqui está, e que é um registro bastante diferente daquilo que são as obras ficcionadas de José Saramago, as obras, os seus romances. Falo-vos desta obra que está aqui e que é uma viagem por Portugal, feita na companhia de José Saramago, e que levou a que eu lesse isto com muita atenção, me deliciasse. Esta edição já é algo antiga, as fotografias também já são algo antigas, mas fez com que eu me deliciasse com tudo isto e anotasse muitas recomendações que José Saramago faz neste diário de viagem, e que são assim aqueles espaços, aqueles lugares recônditos que pouca gente conhece e que sabe mesmo bem nós irmos lá e sermos dessas poucas pessoas a descobrir aquelas pérolas. E eu já fiz isso muitas vezes através de recomendações de José Saramago que eu li e vi nesta obra. É óbvio que José Saramago também é um autor favorito para o meu marido. Nós os dois gostamos mesmo muito do mestre. Já fomos à sua aldeia natal. Fui pela primeira vez à Azinhaga, ou fomos pela primeira vez à Azinhaga em agosto do ano passado. Já estive e aí estive basicamente numa secção, numa célula, não é isto que eu quero dizer, mas percebem, da fundação que está em Lisboa. Essa fundação que está na Casa dos Bicos também já visitamos, já prestámos a nossa homenagem. A única coisa que nos falta é ir a Lanzarote. Há de ser um dia destes, porque quem ama e quem tem uma paixão tão grande por um autor como nós temos por José Saramago, ou como eu tenho, que eu acho que tenho um bocadinho mais do que o marido, é óbvio que queremos prestar a homenagem de qualquer forma, nem que seja visitar espaços que foram tão queridos para eles como foram as suas casas, as suas aldeias natal, etc, etc. E é isto. Mostrei-vos o nosso top de autores homens portugueses clássicos que são os nossos favoritos. Num vídeo daqui a uns tempos mostrar-vos-ei aqueles que são os nossos autores homens favoritos contemporâneos, que sim, esses que ainda estão entre nós, e também quero, como é óbvio, mostrar-vos quais são as autoras portuguesas
que nos dizem mais, e por isso vocês podem contar com pelo menos mais 2 vídeos associados a esta temática de autores favoritos portugueses. E é isto, meus queridos. Vídeo mais uma vez gorducho e anafado, mas soube mesmo muito bem partilhar convosco este top e estas pequenas curiosidades associadas a estes autores que nos dizem tanto. Digam, por favor, aí nos comentários se partilham connosco algum destes autores como sendo o vosso favorito, se há algum autor do século XIX ou de outro século para trás. Tudo que seja de século para trás já não me enche as medidas, e muito menos ao Nuno. Nunca fui grande adepta de tudo que se escreveu antes do século XIX, mas se houver algum que vocês queiram recomendar a mim e a qualquer pessoa que veja o vídeo, por favor, façam-no. Digam também se concordam connosco que estes são verdadeiramente autores clássicos. E façam o vosso top aí embaixo, porque nós vamos adorar saber, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. E leiam mais autores portugueses, por favor, sejam eles clássicos, contemporâneos, o que vocês quiserem. Deem uma mão à nossa literatura, porque há muita coisa boa que já se escreveu e que se continua a escrever aqui em Portugal. Beijinhos!